Bom, seguinte, gente, eu vou hoje falar um pouco sobre o Instituto Tombamento. Essa conversa de hoje, eu queria fazer o seguinte, necessariamente a gente tem que falar um pouquinho sobre direito de propriedade, um pouquinho, muito rapidamente, sobre como é que nós estamos em termos de urbanismo, as cidades, o que aconteceu com ela, vamos passar pela questão de direito de propriedade, para poder entender essa compatibilização entre o Instituto, como é o tombamento, juntando, mesclando com princípios constitucionais como o direito de propriedade. Até onde que isso se bate com o direito de propriedade e o Instituto do Tombamento. Mas, pior ainda, como compatibilizá-lo numa cidade que cresceu como São Paulo e outros grandes centros urbanos cresceram. Eu coloquei essa primeira frase, sendo de Aristóteles, era para já ter ficado aqui uma hora antes, para ficar lendo, relendo e pensando um pouco sobre ela. Mas o ponto que eu queria tirar dessa frase é exatamente essa questão de dizer que a cidade ou o Estado nasce para assegurar o viver e que depois de formado é capaz de assegurar o viver bem. E acho que essa é a grande interrogação de como fazer viver bem dentro de cidades que foram erguidas, foram crescendo sem o devido planejamento. Essa é a grande incógnita, esse é o grande problema. E, volto a dizer, e dentro de cidades com essas características, como dar o devido tratamento ao nosso patrimônio histórico, arquitetônico e artístico. Porque muitas vezes isso passa a ser quase que um supérfluo, diante de tantas necessidades que nós temos, que à primeira vista se mostram mais importantes. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Muito bem. Como eu disse, o homem é, antes de mais nada, um ser eminentemente social. E aí, nós temos uma grande dificuldade de compatibilizar os direitos individuais com os interesses coletivos, necessariamente com a convivência do homem dentro desse ser social que ele é. E agrava ainda mais esse problema do elevadíssimo índice de urbanização que nós vivemos. A título de exemplo, a gente tem que na cidade de São Paulo, 30% na década de 50, pouco mais de 30% da população era uma população urbana. No ano de 2000, nos anos 2000, esse índice saltou para 80%. E a perspectiva, as análises que o próprio IBGE já aponta, é que em 2025, 90% da população estará morando em centros urbanos. Então, a gente começa a entender por que nós vivemos no caos que nós vivemos. Então, dentre outras coisas, esse crescimento se deu sem o acompanhamento de infraestrutura. Então, nós temos problemas, que todo mundo sente diretamente, da mobilidade urbana. Esse é um problema. Falta de habitação, falta de saneamento básico. É essa cidade que a gente viu sendo construída. Em 5 décadas, você crescer de 30% da população no centro urbano, chegar praticamente 90%. Está explicado o porquê disso. E tem números, então, assustadores, esses que eu coloquei aqui. Veja só, em 1973, aqui na cidade de São Paulo, aproximadamente 1,1% da nossa população vivia em habitações de submoradias, nas favelas. Aqui, especificamente, favelas. Não está entrando loteamento irregulares, construções submoradias em loteamentos irregulares e nem cortiço. Nas favelas, 1,1%. Hoje, nós estamos com 11% da população morando nesse tipo de habitação. Isso é assustador. De 73 para cá. Tem 40 anos.
para ter uma noção, se hoje nós temos uma população de favelada em 1.160.000 pessoas, somado aos loteamentos irregulares, clandestinos, isso chega a 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas morando nesse tipo de condição, nessa condição. Aí o que para a gente sentir assim, pior ainda, né, que situação que é essa, é só lembrar que Curitiba, capital do estado, tem 1.800.000 habitantes. Ou seja, nós temos uma Curitiba e meia morando nessas condições. Em favelas e em cortiços, em loteamentos irregulares, nas pirambeiras e tudo mais. Não entendi? Morador de rua, em termos de números, de número, é relativamente baixo. Ele, não que não sejam importantes, mas é um número em termos estatísticos baixo. Não chega a 15 mil moradores de rua. Então, é um número dentro da população de São Paulo, 12 milhões de habitantes, Grande São Paulo, 16 milhões, o estado de São Paulo, 20, 40. Isso aí passa a ser um número pequeno. Importante socialmente, mas pequeno em termos de estatística. Bom, essa é a cidade que a gente tem que conviver. A gente tem que conviver uma cidade que tem o seu centro histórico, que tem prédios relevantes, que tem monumentos importantíssimos e tem que, ao mesmo tempo, dar atenção a uma Curitiba e meia que mora em submoradias, aos problemas de saúde, aos problemas de condução, aos problemas de educação e assim vai. Então, como é que a gente consegue colocar o tombamento, o patrimônio histórico, num grau de relevância? Como é que a gente faz? Porque é uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade. Eu integro o Compresp, né, eu sou membro do Compresp indicado pela OAB, que é o nosso Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico. O que a gente enfrenta, e a atual presidente do Compresp, a arquiteta Nádia Somek, é uma lutadora apaixonada pelo tombamento, porque ela briga com o secretário dela, o secretário de Cultura, o prefeito, pedindo técnicos. Nós não temos técnicos para fazer as avaliações. Eu vou explicar um pouco da estrutura do Compresp. E por quê? Porque é uma questão de prioridade, é uma questão de necessidade da cidade. Por isso que eu acho importante trazer para vocês um pouco esses números macros da cidade, para ver aonde que a gente se insere nesse cenário complicado de falar o tombamento, a preservação também é importante. Isso também merece a atenção de todos nós. E fazendo um paralelo, dentro aqui da atividade exclusivamente laboral, mostrar aos colegas que também é um nicho de mercado, que também é interessante caminhar para o estudo do direito urbanístico e entender aonde que a legislação urbanística interfere na propriedade como um todo. E aí sim a gente sair tendo aí mais um nicho de mercado. Mas vamos seguir um pouco mais. Falado sobre essa questão um pouco da cidade, do problema, números que mostram o problema da cidade, eu queria lembrar sobre o direito de propriedade, a garantia, onde garante o direito de propriedade. E aí eu trouxe aqui uma citação feita, trecho, do livro Limitações Urbanas ao Direito de Propriedade, de autoria da professora Adriana Caldas, do Rego Freitas, da Abus Maluf. Ela faz exatamente essa citação, quando ela conta todo o histórico de como nasceram as garantias, as defesas ao direito de propriedade, e ela cita aqui, olha, que desde 1824 até 1969, as constituições brasileiras consagravam a propriedade como um direito individual inviolável, na linha do artigo 17 da Declaração dos Direitos do Homem. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando na necessidade pública legalmente comprovada o exigir, evidentemente, e sob a condição de justa e prévia indenização. Por que eu quero dizer isso? Porque depois eu quero que cada um dos senhores reflitam se o tombamento permite ou não permite, significa indenização, se significa ou não significa
praticamente uma desapropriação. Até onde que isso pode haver? Veja que o tema que a professora Adriana ela aborda dentro de um livro chamado Limitações ao Direito de Propriedade. Então, o que essa limitação ao direito de propriedade pode ensejar sob o ponto de vista de indenização ou até mesmo mais ampliando ainda mais se isso significa ou não uma desapropriação. Então vamos lá. Prossegue a professora, eu acho esse livro é bastante interessante, viu? Limitações Urbanas ao Direito de Propriedade, da professora Adriana Caldas Rego Freitas Dabos Maluf, esposa do professor Carlos Alberto Dabos Maluf. Eu trago aqui também mais dois outros parágrafos dela dizendo o seguinte, que assim sendo, ao mesmo tempo em que é regulamentado como direito individual fundamental, revela-se o interesse público da sua utilização e de seu aproveitamento em face aos anseios sociais. Inclui, exemplo das duas últimas constituições, a função social da propriedade como um dos princípios basilares da ordem econômica, no sentido de que representa um dos elementos que garantem a circulação de riquezas. Ela continua que a Constituição Federal limitou o poder do Estado no campo econômico, assegurou a propriedade privada sem torná-la, entretanto, intangível pelo poder público. Previu e regulamentou hipóteses para a ingerência estatal nos bens do domínio particular, quando necessário em prol do interesse da coletividade. Aí, a gente vê que tanto na Constituição, que já na Constituição agora de 88, a gente já via lá no artigo 182, que estabelecia que, no artigo 5º, sem dúvida, que é garantido o direito de propriedade privada. Mas ele remetia também, no inciso seguinte, que a propriedade deverá cumprir a sua função social. E nós vamos buscar lá no artigo 182 da Constituição, que a função social da propriedade, ela vai estar regrada onde? Na lei que ainda estava por ser editada, que virou o Estatuto da Cidade, que é exatamente a Lei 10.257. Que a Lei 10.257, tanto 182 como a 10.257, falava o seguinte, olha, a função social, a propriedade tem que cumprir a função social, e ela vai estar devidamente descrita, objetivamente descrita, por quem? Pelo município. Quando o município fizer o seu plano diretor, ele vai estabelecer o que cumpre e o que não cumpre a função social da propriedade. Por isso, não é por menos que na Constituição fala que quem tem competência para legislar sobre interesse local é o município. Então, lá na Constituição a gente já vê essa regra, no Estatuto da Cidade a gente também vê essa regra. E o Estatuto da Cidade, quando está falando de função social, ele já traz também o seguinte, que a política urbana no seu artigo 2º, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante a seguinte diretriz, e olha que ele já coloca como diretriz proteção, no inciso 12, proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Então veja que, no gancho da Constituição, que leva para o Estatuto da Cidade, na 10.257, remete-se como sendo diretriz de uma política urbana o quê? Proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Aí nós vamos ver planos diretores. Eu trouxe aqui 3 exemplos de planos diretores, portanto, o instrumento que regra sobre função social da propriedade. Eu trouxe aqui 3 artigos, um da cidade de São Paulo, plano diretor de São Paulo, um do Rio de Janeiro e um de Porto Alegre. E nas 3 capitais, remete-se que a política urbana obedecerá a seguinte diretriz. E, de novo, fala da proteção do patrimônio cultural, histórico, artístico. Então, esse primeiro artigo 10º da Lei 13.430, que é o nosso plano diretor, remete isso. Do Rio de Janeiro, no artigo 2º, também de novo, valorização e proteção do sustentável do meio ambiente, da paisagem, do patrimônio natural, cultural, histórico, arqueológico, processo de desenvolvimento da cidade. E em Porto Alegre,
Porto Alegre está no artigo 1º, inciso 14, diz o quê? Que a preservação dos sítios, das edificações e dos monumentos do valor histórico, artístico e cultural. Então veja, só trouxe aqui 3 exemplos de 3 capitais, mostrando que os seus respectivos planos diretores também se importam com relação à proteção do patrimônio histórico. A questão do patrimônio histórico, na verdade, isso é interessante, a primeira manifestação sobre essa preocupação de se preservar se deu em 1742, em Pernambuco. Por conta do quê? O conde de Galveias, ele protestou contra a transformação do Palácio das Duas Torres, que tinha sido erguido na época da ocupação dos holandeses, ia ser transformado aqui em um quartel. Ele se rebelou, corajoso, exatamente contra um quartel, mas se rebelou contra isso e conseguiu suspender, de modo a tombar, foi o primeiro tombamento, foi a primeira grande proteção que aconteceu em 1752, evitando que houvesse a mudança de uso e a própria reforma que se pretendia fazer naquela época, preservando assim o Palácio das Duas Torres. O conceito de proteção, isso em 1952, mas ele veio a ser consolidado apenas com Getúlio Vargas, em 1932, quando ele elevou a cidade de Ouro Preto à categoria de um monumento nacional. Foi o decreto 22928 de 1932. E é de Getúlio Vargas a lei, o decreto que regulamentou todo o tombamento em termos de legislação federal. É exatamente o decreto de 25/1937. O que é interessante notar? Que essa questão da proteção do patrimônio histórico, arquitetônico, artístico, não é à toa que nasceu no governo Getúlio Vargas. Essa questão nacionalista de Getúlio Vargas e proteção e tal tem tudo a ver. E a gente lendo o texto, a gente vê que tem realmente um senso quase que totalitário. O Estado tudo pode em relação. Ele deixa a questão da propriedade privada bastante relativizada. Por quê? Porque tudo realmente era bem aquele momento político do totalitarismo, né? Mas, enfim, graças a ele é que conseguimos ter o primeiro passo de uma legislação, de um sistema regrado de proteção ao patrimônio histórico. Seguimos, nascemos então lá com o Getúlio, e aqui na nossa Constituição, só para vocês anotarem, a gente tem no artigo 16 exatamente a definição do que constitui o patrimônio histórico. Bom, temos aí que constitui os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos, formadores da sociedade, os quais se incluem a forma de expressão, modos de criar, as criações científicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico. Conjuntos urbanos, por exemplo, a própria cidade de Ouro Preto é um conjunto urbano tombado também, até pela Unesco, né, mas também pelo IPHAN, que é o órgão federal que é responsável pelos tombamentos. E especificamente definindo o que é o tombamento, eu trago aqui para vocês a seguinte definição: que tombamento é o ato pelo qual a administração pública, após análise de elementos técnicos que instruem o respectivo processo administrativo, reconhece que o bem se reveste dos valores a que faz menção a Constituição Federal e a legislação federal específica e, por conseguinte, decide-se pela necessidade de sua conservação. Por conta disso, a administração pública determina a sua preservação e a inclusão no livro dos tombos. Eu trouxe aqui, eu vou depois disponibilizar essa apresentação no site da nossa Comissão de Direito Urbanístico, para ficar mais fácil depois, quem tiver interesse, pegar essas definições. Mas eu trouxe aqui também definição do professor Eli Lopes Menezes, da professora Maria Silva de Pietro,
não vou ficar lendo todas, mas eu acho interessante entender que principalmente é ato administrativo, decorrente de um processo administrativo. Se tem processo administrativo, o que eu quero chamar a atenção dos colegas advogados? Que a parte interessada deve tomar conhecimento desse processo e que esse processo deve contar sempre com a ajuda de 2 profissionais. Daquele que vai analisar a questão, se for o caso arquitetônica ou artística, enfim, o técnico que vai avaliar o porquê do tombamento, mas do advogado para saber se o processo está sendo devidamente apresentado. Por quê? Nesses anos, eu estou há 7 anos agora no Compresp, eu briguei bastante e acredito que com sucesso, no sentido de dar publicidade aos atos de tombamento. De abertura de tombamento e de tombamento. E a abertura total das portas do órgão para os colegas advogados. Encontrava-se, vários colegas me procuraram e falaram assim, eu não consigo ver o processo. O meu cliente soube que o imóvel dele está sendo analisado para eventual tombamento e eu não consigo ter acesso. Então não sei nem como contestar o negócio. Então isso superando muitos anos de vício de procedimento, conseguimos mudar lá no Compresp e no DPH, que é o órgão técnico que dá apoio ao Conselho. E nessa gestão, então, especificamente, agora, gestão da presidente Nádia Somec, ela então fez mais, bastante interessante. Às vezes até tumultua um pouco, mas é bastante interessante. Ela abriu as reuniões para qualquer pessoa assistir à reunião. Então, antes eram reuniões do conselho fechadas, como a maioria dos conselhos são, reuniões fechadas de conselheiros, porque são reuniões técnicas. Mas ela achou melhor abrir para qualquer pessoa. E todos podem assistir a reunião do conselho. Eu digo que às vezes tumultua, porque dependendo do caso, ele chama mais atenção, tem mais publicidade e não tem nem espaço físico para atender as pessoas e todos ficarem sentados. Então, às vezes fica um pouco tumultuada a reunião. Mas, por outro lado, mostra total transparência do andamento dos processos. Então, eu acho que isso é bastante importante para nós, né? Imagina, devido ao processo legal e tal, né, e a gente não vê isso sendo atendido. Então é bastante interessante essa questão. Mais na frente eu vou falar um pouco mais dos procedimentos dentro do Compresp. Basicamente a gente tem o IPHAN, que é o instituto responsável pelo tombamento de bens de interesse nacional. Então o IPHAN é um órgão federal. No estado de São Paulo, nós temos o órgão que é também ligado à Secretaria de Cultura do Estado, que é o CONDEFAT. Só uma coisa engraçada, assim, às vezes as pessoas acham que isso é alguma expressão francesa e falam assim, CONDEFAT. Não é CONDEFAT, é FAT mesmo, tá? Então, CONDEFAT. E a presidente Nádia fica brava, ela fala, as pessoas vão lá, às vezes fazem alguma sustentação, alguma coisa, fala CONDEFAT, ela FAT, né? E aí ela corrige a turma, enfim, então CONDEFAT. E o Compresp é o órgão municipal. A estrutura do Compresp é formada por 9 conselheiros. Nós temos o conselheiro indicado pela Secretaria de Cultura do município. Nós temos do DPH, que é o Departamento de Patrimônio Histórico, que é o órgão técnico que presta assessoria técnica para o Conselho. Cultura, DPH, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Aí nós temos ainda o representante do IAB, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, o representante do CREA, que é o Conselho Regional de Engenheiros e Agrônomos. Nós temos o representante da Câmara Municipal e o representante da OAB, que sou eu. Então são 9 conselheiros, nos reunimos terças-feiras, terça sim, terça não, e via de regra com reuniões extraordinárias para exatamente dar vazão na pauta de reunião. Depois eu falo um pouco mais do processo. Ainda, falando um pouco de legislação, o que nós temos? Nós temos uma novidade no Código Civil de 2002, dizendo o seguinte,
que antes no Código 16 não existia isso, mas aqui foi incluído também que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas. E ele traz aqui que conformidade com o estabelecido em lei especial, com relação ao patrimônio histórico também. Então, nós temos essa preocupação da preservação e da conservação do patrimônio histórico, seja na Constituição, seja no Estatuto da Cidade, seja no Plano Diretor, seja no Código Civil. Ok? O decreto que ele foi editado pelo presidente Getúlio Vargas em 1937, já estávamos então no Estado Novo, ele estabelece, isso foi respeitado até hoje, ele estabelece que, em relação à execução do procedimento de tombamento, o tombamento pode ser voluntário ou compulsório. Ele será voluntário quando o próprio proprietário solicita o seu tombamento, ou expressamente já anui com esse tombamento. Então aí é o voluntário. E o compulsório quando, a despeito de haver um questionamento, uma impugnação por parte do proprietário do bem, e ainda assim decide-se pelo tombamento e há a inscrição do bem no livro dos tombos. E aí não tem o que fazer, já está tombado. Salvo questões de procedimento, se socorrer do judiciário, via de regra, não tem resultado. Porque o mérito do tombamento, dificilmente, para não dizer nunca, é alterado. O mérito do tombamento, a regra é de que o judiciário respeita, até porque estaria havendo aí um conflito de poderes, porque seria então o judiciário revendo uma decisão de mérito do poder executivo, porque afinal de contas, o conselho está ligado à Secretaria de Cultura, está ligado à prefeitura. Então é o poder executivo quem determina o tombamento. Cabe sim ao judiciário, por exemplo, estabelecer a questão da indenização, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Ok? Então, com relação à execução, ou é voluntário ou é compulsório. Em relação ao caráter da deliberação do órgão, ele pode ser um tombamento provisório ou um definitivo. O que é o tombamento provisório? O tombamento provisório é aquele onde qualquer pessoa, qualquer um de nós, ou o próprio órgão público, o órgão de preservação, ele instaura um processo perante o CONPRESP e fala, olha, diante de tais sinais que demonstram um interesse na preservação, ainda não é um processo instruído com todas as comprovações de que realmente aquele bem mereça ter o tombamento, mereça ser tombado. Mas com algumas informações relevantes, com essas informações abre-se um processo de tombamento. Se vocês entrarem no site do CONPRESP, vocês vão ver lá algumas siglas, algumas abreviaturas, isso é o que está escrito PAT, PAT, Processo de Abertura e Tombamento. E um imóvel que esteja em processo de abertura de tombamento, na notificação do IPTU também vem. Na folha do IPTU, na parte de cima, se vocês repararem, está lá escrito PAT, Processo de Abertura de Tombamento Imóvel. É uma forma de comunicar, de informar também que aquele imóvel, aquele código, né, que é setor quadra-lote, aquele imóvel está sendo objeto de uma análise para saber se ele será ou não efetivamente tombado. Tanto o processo de abertura de tombamento, a decisão do processo de abertura de tombamento, como do próprio tombamento definitivo, ambas são tomadas por resoluções do Conselho. Aberto o processo de tombamento, isso é super importante. Ele equivale, no que se refere a efeitos, ao mesmo que fosse tombado. Então, um bem tombado, ele não pode ser alterado, não pode ser destruído, não pode ser reformado, nada sem prévia autorização. Então, ainda que esteja apenas em processo de abertura de tombamento, é como se, para essa finalidade, é como se tombado já estivesse. Então, ninguém pode mexer nada nesse imóvel que esteja em PAT, que esteja em processo de abertura de tombamento. E se o fizer? Aí tem, na própria lei, estou falando agora só de tombamento municipal, que é o meu dia a dia lá. Mas tem as coisas semelhantes no CONDEFAT e no IFAM, institutos semelhantes.
O que acontece? Na legislação que trata do tombamento municipal, a Lei 10.032 de 85, o que estabelece lá? Uma penalidade para quem fizer qualquer reforma, qualquer alteração num bem que esteja tombado ou em processo de abertura de tombamento. Qualquer reforma. Então, se fizer alguma modificação, está sujeito a multa. E essa multa varia de quanto a quanto? Varia hoje de 10% do valor venal do imóvel, em se tratando de imóvel, pode ser um bem, um busto, alguma estátua. Mas falando aqui de imóveis, pode ser varia de 10% do valor venal do imóvel a 10 vezes o valor do imóvel. É uma cacetada. A 10 vezes o valor do imóvel. E tem um outro ponto bastante relevante, que é o seguinte: um bem tombado que seja demolido depois pelo proprietário, esse então tem mais jeito. Além da multa, naquele imóvel, hoje, agora só terreno, porque o bem tombado foi destruído, então naquele terreno, sabe o que acontece naquele terreno? Nada mais poderá ser construído, exceto uma habitação de interesse social, um HIS. Então você pode ter, por exemplo, 5.000 metros quadrados, vou dar um caso concreto, Rua Vitória, aqui no centro da cidade. O imóvel foi demolido a despeito de estar tombado. Foi demolido há anos, faz décadas isso, não é de agora. Foi demolido. Esse imóvel, no momento em que começou aquele projeto da gestão anterior, Gilberto Kassab, para fazer o novo centro, que era para tirar a Cracolândia e tal, fazer aquele movimento, o que aconteceu? Analisou-se aquele terreno também para incluir dentro de uma quadra, para fazer novas habitações e tal. Não podia. Por quê? Porque naquele terreno, hoje, não pode ser construído nada, exceto uma habitação de interesse social. Salvo engano, na legislação estabelecia no limite máximo de 72 metros quadrados. Então, nesse caso, é um terreno de 2.000 e poucos metros quadrados, que hoje, ou você continua tendo estacionamento, como é hoje, ou você constrói 72 metros quadrados num terreno de 2.000 e tanto. Vale até uma interrogação, que é o seguinte: isso cumpre a função social da propriedade? Aí a gente já começa a falar assim, é bom, você também, ótimo em termos de penalidade aquele que demoliu o imóvel, perfeito, tem que ser forte a penalidade, senão, do jeito que vai o mercado imobiliário e tal, às vezes a pessoa, não, é mais barato, vai, a gente entra nisso, demole, paga X vezes a multa, mas está compensando ainda. Não, mas nesse caso, veja só, além de uma multa de 10 vezes o valor venal do imóvel, ainda tem essa restrição de uso do terreno. Aí eu questiono isso. Eu não acho que isso cumpra a função social da propriedade. Você acaba, dentro da cidade de São Paulo, num lugar que falta metro quadrado de terreno para construir, exatamente por faltar, acaba custando tão caro as unidades habitacionais. Será que está certo a gente restringir ainda mais a oferta de terrenos para construção? Então esse é um questionamento que a gente está tendo lá no Complexo, para a gente vem debatendo isso. Eu acho a tendência está sendo que essa penalidade não é boa. É melhor você ter uma penalidade financeira mesmo, uma multa elevadíssima, e pronto. Agora você congelar esse terreno para ele não ter mais nenhuma outra função, a não ser o estacionamento, então isso a gente está achando que não é a melhor solução. Mas voltando aqui à apresentação, então nós temos esse tombamento provisório, que é o tombamento decorrente do processo de abertura do tombamento, e o tombamento definitivo, que é quando, depois de toda a instrução do processo, análise técnica, manifestação das partes, aí leva-se à reunião do conselho, o conselho delibera realmente por tombamento, solta uma resolução e aí você tem o tombamento definitivo. O colega quer fazer uma pergunta? Manda. Em relação ao tombamento provisório, basta um protocolo no órgão para já garantir o tombamento ou precisa haver a deliberação do conselho? Boa. Precisa ter uma deliberação. Então, a pessoa, qualquer interessado, apresenta as razões porque entende que deva ser tombado. Essa questão é analisada em primeiro momento pelo DPH, eles fazem um relatório preliminar daquelas observações trazidas ao DPH,
traz ao Compresp e aí o Compresp, o Conselho delibera ou não pela abertura de tombamento. E aí abriu o tombamento, vista para a parte contrária e começa. Parte contrária, para o proprietário, né? Para o proprietário, para começar então a instrução do processo. Fala. Doutor, com relação à questão da função social da propriedade, já tem algum histórico, conhece algum processo sobre algum caso em que tenha sido discutida a constitucionalidade da lei nesse aspecto? Olha, sim, tem fazendo pesquisa de jurisprudência, você encontra esse tipo de questionamento. No entanto, o tombamento ele está colocado junto no mesmo grau de discricionalidade para o Estado no que se refere a uma desapropriação, entendeu? Então, aí a gente consegue entender bem. Bom, se o Estado pode desapropriar e o tombamento é colocado no mesmo nível de relevância para o interesse coletivo que uma desapropriação para o interesse público ou interesse público ou necessidade, interesse social ou necessidade pública, qualquer um dos dois, e o tombamento está no mesmo nível, então você não vai desapropriar, não vai tombar em virtude de estar ou não cumprindo a função social. No caso do tombamento, precisa estar previsto o quê? Relevância artística, relevância histórica, elementos de destaque, uma arquitetura que adotou determinados sistemas construtivos que hoje não se operam mais. E só para dar casos concretos, porque são mais de uma casa que está sendo analisada, é bastante interessante. Fugindo um pouquinho aqui do roteiro, mas é bem interessante isso. Olha só, olha que situação. Colega nosso, advogado, ele comprou uma casa. Em um bairro que está no entorno do tombamento do Parque Ibirapuera. Tem o Parque Ibirapuera tombado e tem uma faixa do entorno que é protegida, ou seja, qualquer coisa que vá fazer é a chamada área envoltória. Qualquer coisa que for fazer nesta faixa tem que ser pedida autorização prévia para o Compresp. Muito bem. Ele comprou a casa financiada pela Caixa Econômica Federal. Esses dados todos eu posso dar porque o processo é mais do que público, ele está num órgão público, né? Está lá no Compresp, é público, qualquer um pode ter acesso a essas informações. Não sou advogado dele, eu sou membro do Compresp, então eu posso dar todas essas informações. Olha só, ele foi na Caixa Econômica, tomou um financiamento, 30 anos, coitado, para comprar essa casa. Que, na verdade, o interesse dele não era pela casa, o interesse dele era pelo terreno. Muito bem localizado, imagina, perto do Parque Ibirapuera. Bom, como estava no entorno, toda e qualquer obra, reforma e tal que ele queira fazer, tem que pedir autorização no Compresp. E foi o que ele fez. Ele falou, olha, eu quero demolir a casa e fazer a minha casa nova. Está aqui o projeto. O que os técnicos do DPH fizeram? Pô, sabe de uma coisa? Tua casa é bonita para burro. A tua casa é de um arquiteto tal, que é muito importante para a arquitetura moderna. A sua casa ganhou um prêmio no IAB em 1970. A sua casa é símbolo do modernismo, tem uma arquitetura que chama brutalista. Então, da arquitetura brutalista e tal, a tua casa é o máximo, mas nós não vamos deixar derrubar, mas de jeito nenhum. Ele falou, não, pera um pouquinho. Eu sou advogado, fiz toda a análise. Eu aprendi uma coisa de ato jurídico perfeito um dia na faculdade, me falaram que existia isso. Que se não tem uma lei que fala que não pode fazer determinada coisa, quer dizer que eu posso fazer determinada coisa. Eu aprendi, eu tenho certeza que eu aprendi. Ele foi falar lá no Compresp. Ele comprou tudo direitinho. A única restrição que tinha é que estava no entorno do parque. E a casa em si não interfere, a nova casa que ele pretende fazer, não interfere no parque. Então, o que vocês, Compresp, podem fazer é analisar se a minha obra interfere ou não interfere no bem tombado. Se não interferir, vocês não têm elementos, vocês não têm fundamentos, fundamento legal para impedir a minha obra.
mas não é que abriu-se um processo de tombamento da casa dele e de outras tantas, foram mais 6, do mesmo arquiteto, para fazer um tombamento daquele modelo de casas que se dispunha, que se como é que chama? Conjecturou-se, porque na verdade foi meras conjecturas, porque hoje em dia ninguém consegue morar, e ele também não, naquele tipo de casa. Eu vou explicar por que não se mora naquele tipo de casa. Essa arquitetura brutalista, primeiro, ela queria, antes de mais nada, o conceito é bárbaro, antes de mais nada, expulsar as pessoas dos seus quartos. O quarto tinha que ser exclusivamente um local para dormir. Então, numa casa grande, como era no caso concreto, o quarto tinha 2 por 2,40. É uma coisa incompatível. Mas nós estamos falando de uma área construída de 600 e poucos metros quadrados de casa, você ter um dormitório de 2 por 2,40, por quê? Porque ele prestigiava, o arquiteto prestigiava as áreas sociais, porque a família tem que interagir. As camas eram feitas, e é isso a beleza da arquitetura, segundo os técnicos, as camas feitas de concreto. Então, era o concreto, né, em vez de você ter uma cama de madeira ou esses colchões, como é que chama? Oi? Boxer? Não. Então, já vem desenhado no chão, e tem que ser aquele de concreto. Aí você põe o colchão no meio do negócio do concreto. Tudo sob medida, o colchão tem que subir medida para encaixar naquele pedaço. E os sofás, também todos de alvenaria, mas assim, não é só alvenaria, porque a gente via algumas casas com alvenaria. Não, é tudo ligado ao concreto. Então o negócio, a casa era cinza, inteira cinza. É do Rui Otaki. Então tudo assim, pé direito baixo e tal. Ele falou, a piscina era elevada, então, concreto assim, e a piscina está aqui. Ele falou, eu tenho a minha... E é verdade, ele foi lá com a esposa estava grávida de 7 meses. Ele falou, eu vou ter um bebê, eu não posso ter esse tipo de piscina aqui, porque eu não consigo nem fazer depois a grávida. Não se encaixa. Então, uma coisa é uma arquitetura conceitual, ok. Mas se é tão importante sim, o Instituto dos Arquitetos, outras coisas, vai lá e desapropria a casa, ok. Agora, o que ele fala assim, quando eu comprei não tinha restrição. E agora eu não posso usar essa casa, eu não consigo usar essa casa. E ele fala assim, eu respeito pra caramba, pelo amor de Deus, os arquitetos aqui, os feras, todos os professores estão falando que isso é importante, ok. Mas quando eu comprei, ninguém falou que era importante. Quando houve o plano diretor de 2002, o plano regional estratégico de 2004, que fizeram as EPECs todas, e cada bairro, cada subprefeitura indicou os bens que deveriam ser tombados, não indicaram essa casa. Então, por que agora que eu estou seguindo a legislação de pedir a demolição, agora se cria um negócio e restringe dessa forma a propriedade? A questão da conservação é o seguinte, esse é o meu último slide que está aqui, que eu faço o seguinte, não, mas eu te respondo, que é só um ponto, é quase que um choro. Eu ia desenhar uma lágrima nesse último slide, porque é o seguinte, é a ausência total de uma política de incentivo a bens tombados. Não existe isso. Você, proprietário de um bem imóvel, é obrigado a conservá-lo. E, tá bom, mas eu não tenho dinheiro. Falei, que pena. É essa a resposta. Não temos nenhuma política de incentivo, de estímulo, de colaboração a bens tombados. Aí o que acontece? O que existia? Existia um princípio, eu vou dizer que isso é um princípio, porque não está regulamentado. Então é um princípio. Quem tem imóvel tombado e faz os restauros, não é reforma, restauros na fachada, esse vai ter isenção de IPTU. Eu vou dar um dado concreto para vocês. Eu fui diretor da Coab. Lá na Coab a gente desapropriou um prédio, um prédio tombado, na São João, do lado quase da Galeria Olido, pertinho da Avenida Ipiranga. E esse imóvel está sendo reformado, daqui a pouco acaba e tal, vai ser o Palacete dos Artistas, se não me engano, alguma coisa assim, que é para acolher artistas que ficaram praticamente abandonados. O Rio de Janeiro tem uma casa importante dessa, aqui a gente também vai ter, quem capitaneou esse negócio foi a Beth Goulart e o Paulo Goulart e tal. Enfim,
Esse imóvel vai ser destinado para isso. Para vocês terem ideia, a reforma do prédio todo e o restauro da fachada custaram para todos nós, munícipes, nós que pagamos, né? Nós pagamos aproximadamente, nos redondos, 6 milhões de reais. 6 milhões. Para recuperar a parte interna, colocar como apartamento e tal, para atender os artistas e o restauro. Dos 6 milhões, 3 milhões e meio foi por conta do restauro. 2,5 foi toda a reforma do prédio inteiro por dentro. Olha o que é um processo de restauro. Só um projeto para você contratar arquiteto e tal, que trabalhe em ver que tipo de tinta que era, como é que você vai buscar essa outra tinta, e tal. Isso é uma fortuna. Então o que acontece? Por que eu quero dizer? Dizer que qualquer país, mas como um órgão público e tal, é só pedir dinheiro no caixa que todos nós pagamos. Se o bem é particular, quem vai fazer um processo de restauro para ter isenção de IPTU? Você precisa de 500 anos para pagar uma reforma de 4 milhões e meio de IPTU. O que acontece? As pessoas abandonam. Então, cadê a preservação? Cadê a conservação do patrimônio histórico nosso? Fica um pouco hipócrita. A gente tem uma legislação bonita, mas que é igual à proteção aos mananciais. A lei foi tão restritiva que ninguém mais empreendeu na região dos Guarapiranga, Billings. O que aconteceu? Todo mundo invadiu. Pronto. Aí ficou os loteamentos clandestinos lá. Parte daquele 1 milhão e tanto que eu falei de pessoas estão lá. Poluindo, sem esgoto, sem saneamento básico, sem nada. Então aquilo que é para proteger, no final, acaba desprotegendo. E nós temos um pouco isso no nosso problema de patrimônio histórico. Custos absurdos e zero de incentivo para as pessoas fazerem a conservação. Só quando você consegue ter instituições financeiras que queiram se socorrer da Lei Rouanet, não sei o que lá e tal, consegue fazer um projeto cultural nesse sentido, mas aí é difícil. Uma pessoa normal que tem uma casa não tem acesso a esse tipo de coisa. Eu coloquei aqui uma rotina, né, de como é que é o processo, praticamente acho que eu já falei, que é a resolução deliberando a abertura, depois a publicação da resolução, até 3 dias úteis no Diário Oficial, notificação do proprietário do bem em análise, com a deliberação do tombamento, nova resolução deve ser expedida pelo Conselho, aí eventualmente vai ter impugnação por parte do proprietário, se discute, se tiver um recurso, então cabe ao prefeito, a última instância, a decidir sobre isso. E no caso dos bens móveis, o assentamento é feito no registro de títulos e documentos. No caso dos bens imóveis, tem que ser feito perante o cartório de registro de imóveis. A questão que eu comentei sobre indenização pela restrição do direito de propriedade. Então, pela gratuidade do tombamento, Eli Lopes Meireles, Zé Cretela, Maria Silvia e Diogo Figueiredo. Pela indenização decorrente do tombamento, Celso Antônio Bandeira de Melo, Rui Sérgio Lima, Adilson Abreu Dalari e Lúcia Vale Figueiredo. E pela gratuidade, quando o tombamento tiver alcance geral, e pela indenização, pela gratuidade quando o tombamento tiver alcance geral, e pela indenização quando o tombamento for específico em relação a um determinado imóvel. Então, o que eu estou falando, o tombamento ambiental não teria indenização nenhuma. O tombamento específico, o Dr. Odete e o Dr. Carlos Alberto W. Maluf entendem que cabe sim a indenização. Então, eu fiz aqui um rápido resumo, porque aí, quando vocês quiserem fazer alguma pesquisa específica de quem é a favor de quem e tal, conforme lá estiver advogando, você já vai direto aqui na doutrina que interessar. A decisão do Supremo que eu comentei diz exatamente o seguinte, que o tombamento, quando importar esvaziamento do valor econômico da propriedade, impõe ao Estado o dever de indenizar. Embora a distração constitucional, o tombamento não pode e não deve ser invocado pelo Estado como causa de exoneração do seu dever de indenizar aqueles que, como os particulares ora agravados, expondo-se à ação desenvolvida pelo poder público na defesa do patrimônio cultural, venham a sofrer prejuízos materiais de ordem econômica, resultantes da utilização governamental desse instrumento de limitação ao uso de propriedade privada. Então, aliás, essa é outra coisa que eu também fiquei defendendo, brigando lá dentro do Conselho, que eu falei assim, olha, gente, não vai sair dando canetada
sobre tombamento, porque é o seguinte, nós estamos criando um passivo, uma contingência para o município, que quem paga no final somos nós. Então, vamos lá. Primeiro que não pode banalizar o Instituto do Tombamento. Como você está colocando, o tombamento é uma láurea. Pô, o meu imóvel é tombado. Então tem uma relevância, tem um significado. Um escritório que esteja estabelecido no bem tombado, fala, não, aliás, é como é na Europa. Os caras põem isso como no currículo. Estou estabelecido no imóvel tombado, faço essa preservação e tal, como se fosse, e uma vantagem você estar lá. Aqui no Brasil não, imagina, de forma nenhuma, né? É uma vergonha. Então, é um castigo e tal. Então, assim, o que eu coloco para a turma, assim, nós temos que tombar aquilo que deve ser tombado. Então, com questões técnicas devidamente demonstradas, tomba-se e gera-se esse tipo de passivo, que é da indenização, e tem que indenizar. Na minha opinião, pelo menos. E o que eu coloco como sendo o último slide aqui, que é exatamente isso, ó, que falta política de incentivo à preservação, nós não temos a cultura de preservação, e infelizmente não há valorização do bem tombado. São exatamente essas posições que você estava colocando agora. É essa a realidade que a gente infelizmente enfrenta aqui. Eu sou, por natureza, otimista, mas eu estou acreditando que nessa gestão que iniciou esse ano, especificamente da Nádia, que é uma arquiteta muito dinâmica, e eu acredito que alguma coisa positiva em termos de preservação a gente consiga fazer, efetivamente. A gestão anterior não tinha esse pique, e eu falo isso com muita liberdade, porque falei várias vezes para o presidente, então presidente, o professor Lefebvre, professor da FAO, também tecnicamente super competente, mas acho que em termos de presidência deixou a desejar, porque ele não conseguiu, ele ficou 6 anos presidente do Compresp e não conseguiu fazer nada em termos de política, zero de incentivo, não conseguiu nada. E a Nádia já se movimentou, também indo atrás da Arispa, indo atrás de várias coisas, mudando a lei da multa, exatamente para tirar aquela questão de bloquear um imóvel que tenha sido demolido, um imóvel tombado demolido, porque não adianta nada, engessou aquele negócio, o que adianta? Quer o quê? Quer crucificar, esquartejar a pessoa? O bem já foi demolido, então vamos buscar um outro caminho, vamos dar um destino correto para o imóvel. Enfim, agora isso tudo, se tivesse política de preservação, política de incentivo e tal, não teria havido a demolição e tudo mais, né? Então a gente tem que mudar o enfoque, né? Tem que estimular. Então, essas coisas que eu estou falando, a gente precisa matutar bem o direito, né? Com a razoabilidade do negócio.